Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, queridos irmãos aqui presente. Bom dia também a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, o Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, também o Facebook do pastor Helenilson Terra e outros Facebook que os irmãos estão compartilhando. Você pode compartilhar para que outras pessoas possam aproveitar e crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Convide todos que estão aí na sua casa, neste momento, para adorar o Senhor. Após esse café maravilhoso que você pôde aí degustar, possa agora, nesse momento, saborear do que o Senhor tem em sua mesa para você. É muito bom poder estar aqui nesta manhã para poder adorar o Senhor, servir o nosso Deus. Deus tem sido um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. Somos gratos a Deus por essa manhã de domingo, aqui na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Que bom poder estar diante do Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso. E tem nos dado condições para que a cada momento a gente venha crescer nessa graça, no conhecimento da sua palavra. Estamos passando um momento de pandemia, é um vírus que está circulando, mas não impede dos irmãos estar em suas igrejas e adorar o Senhor. As nossas igrejas estão cumprindo um protocolo bem rígido, onde os irmãos estão sentando com distanciamento, usamos aqui o álcool 70 para que todos possam estar seguros. Então, hoje, a igreja é o lugar mais seguro para se estar. Tá? Claro que nós temos que ter a prevenção. A prevenção é muito importante. Você que está em casa, você também tem a prevenção. Lave as suas mãos, água e sabão, use o álcool gel, o álcool 70. Você pode também evitar para que você não venha pegar uma gripe. Se você estiver gripado, evita de passar para outras pessoas, se cuide. Nós, como filhos de Deus, nós temos que nos cuidar. A Bíblia diz que nós devemos amar a nós mesmos. Se nós amarmos profundamente a gente, nós vamos amar muito mais a Deus. Então, a única forma da gente viver de uma maneira muito especial e tranquila é cuidando da nossa saúde e adorando o nosso Deus. Deus abençoe a você que está nos acompanhando através das redes sociais. Deus abençoe os irmãos que estão já presentes para essa escola bíblica dominical. Hoje nós temos a nossa 12ª lição. Estamos já terminando esse trimestre. E hoje quem escreveu a lição de hoje foi o pastor Hamilton Vargas. Ele escreveu essa lição, a 12ª lição, que nós vamos estar daqui a pouquinho aprendendo. E tem como tema, Deus é a única solução para a cura da sociedade. Então, sabemos que quem tem condições de ajudar a nossa sociedade é Deus. Nenhum homem tem condições de fazer milagre, nem pode, mas só Deus. Nós vamos, nesse momento, adorar o Senhor. Nós vamos estar cantando o hino 162 do nosso cantor cristão, mas nós queremos falar para você que está nos acompanhando, que você pode, se tem um pedido de oração, se você quer que ore por você, pela sua família, você pode mandar uma mensagem pelas redes sociais. Nós vamos estar catalogando o seu pedido e daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Finalzinho deste culto, nós vamos estar orando por você e por aquele que você quer que a gente ore. Deus abençoe todos os irmãos. Estamos felizes porque a nossa MCM da nossa igreja está completando 17 anos. Ontem tivemos um culto de gratidão ao Senhor. Foi pelas redes sociais. Você pode lá procurar na internet, que você vai poder reassistir esse culto, ou assistir este culto. Foi um culto
e 17 anos da MCM, da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira. Foi um culto maravilhoso. Foi para a glória de Deus. Você pode assistir. Vamos estar cantando o hino 162 do nosso cantor cristão, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz como o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, no meio-dia e quando os sons da terra relembram massas do celeste amor, e contra Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Essa é a vida do crente. Ele tem que estar sempre vigiando e orando, buscando a presença do Senhor. É a missão. Eu quero convidar o irmão Estevão, ele já está aqui à frente, ele vai estar orando nesse momento ao nosso Deus, pedindo ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia, para que Deus possa continuar a abençoar a você. Oremos. Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor primeiramente, Pai, por nós estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos podendo nos reunir novamente. Muito obrigado porque os teus servos já estão indo na tua casa, de pouco a pouco está voltando à normalidade, nós estamos podendo estar louvando o teu nome na tua casa. Pai, quero pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, o culto desta manhã, venha estar recebendo o nosso louvor, venha estar recebendo nossas orações, venha estar nos abençoando, que o Senhor venha estar falando através da tua palavra para conosco, venha estar nos ensinando, venha estar falando através do pastor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos ler, ou melhor, vamos passar a nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12. Tem como tema, Deus é a única solução para a cura da sociedade. Agora nós vamos prestar bem atenção quando o texto em 2 Reis, se você tem a sua Bíblia em casa, já deixa a sua Bíblia aberta, para que a gente possa, vou ler esse texto com você, de 2 Reis. Abra aí a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, verso 19 ao verso 22. Esse texto é lindo. As crianças gostam muito desse texto. As crianças gostam muito desse texto. São histórias, né? Então, tem muitas histórias na Bíblia que as pessoas gostam. E eu quero ler
esse texto do verso 19 ao verso 22. Os irmãos já abriram suas Bíblias. Se você tem Bíblia em casa, você que está nos acompanhando, abre aí, pega um lápis, uma caneta, marca. É bom a gente marcar o texto lido. Muitas pessoas, eu mesmo gosto de marcar o texto lido. E se você não tem Bíblia, você vai poder nos acompanhar aqui na internet. Está nesse lado meu aqui, esquerdo, aqui em cima. Você vai poder ver aí no seu visor. O verso 19 diz assim: os homens da cidade desceram ao profeta Eliseu. Eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor. Porém, as águas são péssimas e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um jarro novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e, deitando sal nele, quer dizer, no jarro, disse: assim diz o Senhor. Olha o texto. Assim diz o Senhor: sararei esta água. Não mais sairá dela morte nem esterilidade. E aquelas águas ficaram sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu disse. Amém? Assentai-vos. Deus tem a solução. Nós sabemos que Deus tem a solução. Na verdade, quando nós olhamos para esse tema, está ali, Deus é a única solução para curar a sociedade. Então não existe outro antídoto ou outra solução. Deus é a única solução. Nós sabemos disso. E não abrimos mão dessa verdade. Nós sabemos que a gente fala muito no coronavírus. As pessoas já esqueceram o chikungunya, as pessoas já esqueceram o infarto, as pessoas já esqueceram o diabetes, as pessoas já esqueceram muitas outras enfermidades ou doenças, ou mazelas. As pessoas também já esqueceram o maior vírus de todos os tempos, o pecado. O pecado é o maior vírus, é o que tem matado muitas pessoas. É o vírus do pecado. Nós devemos observar a palavra de Deus, aonde está escrito, lá em Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo de adoecer, tempo de ficar saudável, tempo de alegrar, tempo de nascer, tempo de morrer. Há tempo para tudo. O tempo de passar a dor. Então nós sabemos que há tempo para tudo. E nós temos que crer nisso. Precisamos de crer nisso, porque é a palavra de Deus. A sociedade está passando momentos desagradáveis. Ou melhor, momentos desagradáveis. São momentos que a vida oferece às pessoas. Hoje, nós não sabemos, mas tem aí dezenas, centenas ou milhares de pessoas chorando. Porque alguém partiu para a eternidade. Chegou o seu tempo, chegou o tempo dessa pessoa. Ninguém morre fora do tempo. Deus, Ele pode acrescentar o tempo. É bíblico isso. É só a gente olhar lá, o rei Ezequias, que Deus acrescentou ele mais 15 anos. E nós não sabemos quantas pessoas Deus tem acrescentado os anos de vida. Deus é Deus, irmãos. E nós cremos nisso. Nós não podemos hoje afirmar que Deus acrescentou o tempo de fulano ou cicrano, porque nós vamos estar errando. Somente Deus sabe, somente Ele que faz. Esse é o momento que a sociedade precisa unir. Unir em quem? Em Deus. Chegar para perto de Deus. Esse é o momento que nós temos que estar em comunhão. Chega
de nos espalhar, de pensamentos o contrário, de divisões. Deus é a única solução para curar a sociedade. Mas a cura que Deus ele quer hoje atingir a sociedade é a cura do pecado. Ele quer curar essa enfermidade, porque o pecado gera morte. Se esse vírus está circulando, se essas doenças também estão circulando por aí, por causa do pecado. O nosso corpo é mortal. O primeiro homem errou, o primeiro casal errou, e aí veio o pecado. Eles não puderam viver no jardim do Éden, porque era um lugar puro, era um lugar que não tinha doença, era um lugar que não tinha vírus, era um lugar que aquele casal se alegrava e conversava com Deus o tempo todo. Mas eles erraram, eles falharam, e tiveram que sair dali. Nós também falhamos, andamos errados, estamos passando esse momento por causa do pecado. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ele é a única solução. Houve uma campanha no Brasil, um ano antes do meu nascimento. Cristo é a única esperança. E foram atingidos todos os estados brasileiros. Não tem um estado sequer que não foi atingido pelaquela campanha. Todos os estados tiveram o privilégio de ouvir a mensagem dos batistas brasileiros. Que coisa linda! O saudoso pastor Fanini, que já não está conosco há 19 anos, foi um daqueles líderes daquela campanha. O Brasil ouviu o Evangelho. Claro, exceto alguns ribeirinhos, algumas tribos, que o Evangelho não pôde chegar lá. Eu ainda acredito que há algumas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho no Brasil. Em algum lugar bem guardado, escondidinho, mas o Evangelho vai chegar lá. Nós sabemos que o Evangelho é as boas novas. E nós precisamos, a cada momento da nossa vida, nos interagir com Deus. Olha o que está escrito ali. Estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias, de anunciar a esperança e a solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômicos, financeiros das pessoas. As pessoas estão passando momentos agradáveis. As pessoas estão em crises. E agora? Os comércios estão fechando as portas. Alguns estão ganhando, mas já está começando a perder. Outros já estão entrando em crise profunda, crises espirituais. Há muitas pessoas que não querem ir para a igreja com medo de pegar o vírus. A igreja não tem vírus. A igreja tem Jesus. Nós cumprimos rigidamente o protocolo. Pregamos a palavra de Deus, anunciamos Jesus. Temos a certeza que o Senhor está nos protegendo. Temos a certeza que no tempo de Deus nós vamos caminhar para o céu. Há muitas pessoas que estão reclamando. Eu não saí de casa, não fui a lugar nenhum e peguei o vírus. O vírus ele pode vir pelo ar e pegar qualquer pessoa dentro da sua casa. As pessoas estão vivendo um momento de turbulência por causa dessa doença. Nós temos que, nesse momento, nos agarrar mais do Senhor, orar mais, ler a Bíblia, chegar mais para perto do Senhor, porque Deus está falando. Continua falando. Ele não parou de falar. O Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Nós não podemos temer. O texto em que nós lemos
ali mostra aqueles homens. Eles chegaram para o profeta Eliseu e diz para ele: ó homem de Deus, que cidade agradável, vale a pena viver aqui, mas tem duas coisas aqui que não prestam. E ele então, naturalmente, em office, ele pergunta o quê? Olha, a água é péssima, não presta para beber, para fazer comida, para lavar as roupas, não serve nem para as hortaliças e para o plantio. A terra é estéril, talvez por causa das águas, porque o solo recebia aquelas águas. E o profeta Eliseu então mandou que pegasse um jarro novo, um jarro novo. Vamos colocar dentro desse jarro sal. Agora preste atenção, quando Eliseu pegou o sal e jogou na água, ele purificou a água ficou boa, o solo também ao redor ali ficou maravilhoso, eles puderam irrigar as hortaliças, irrigar toda aquela agricultura deles, eles puderam beber daquela água, e todos se maravilharam com aquilo, mas o poder não estava no sal. O poder estava em Deus, porque o texto que lemos disse assim: assim diz o Senhor. O texto que lemos é bem claro em nos dizer: assim diz o Senhor. E o Senhor purificou aquilo ali. É o Senhor que nos purifica. Nós somos o jarro. Nós precisamos ser purificados. Nós só vamos ser purificados totalmente com a presença do Espírito Santo, o poder de Deus na nossa vida. E aí nós vamos nos santificando, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos criando raízes no reino de Deus, na presença de Deus, e nada poderá nos abalar. As pessoas que vivem abalado, com medo de ser feliz, com medo de adorar o Senhor, com medo de pregar o Evangelho, com medo de caminhar para os templos, aonde as portas estão abertas para adorar o Senhor, é porque não receberam o Espírito Santo. É preciso receber o Espírito Santo. E como receber o Espírito Santo? Se convertendo. A conversão é algo genuíno. Quando nós nos convertemos, nós confiamos em Deus. Nós não temos medo desses acontecimentos aí fora. Claro, podemos pegar o vírus, podemos até morrer, mas confiante que a glória de Deus está sobre nós. Mas lembra do que falamos no início, ninguém vai fora do tempo. Nós precisamos ter coragem. Coragem para servir, coragem para andar com o Senhor, coragem para pregar o Evangelho. Ou seja, a coisa que o crente precisa ter é motivação. A igreja batista, aqui do bairro Novo Mundo, não é melhor do que as outras igrejas. Nós não somos melhores. Os crentes dessa igreja não são melhores do que das outras igrejas evangélicas. Nós somos todos iguais. Porém, uma coisa que nós temos, eu creio que você que está nos assistindo também tem, e que muitas igrejas que estão com as portas abertas hoje, nesse dia, têm, é motivação. E quem que dá essa motivação? Deus. Deus motiva um, e esse um vai passando de um para o outro, e vai motivando, e os crentes vão ficando motivados, vamos trabalhar, vamos servir, vamos caminhar, vamos partir para frente, vamos avançar. Motivação. Permita eu abrir um parênteses aqui, eu não gosto de falar, mas eu pensei aqui e eu vou falar. Em um campeonato de futebol, era a Copa do Mundo. Há muitos anos atrás, existia um jogador chamado Leonardo.
Muito bom. Dominava fácil, jogava fácil. Parece que a bola procurava ele. De tão bom que ele era. E ele foi convocado. Não sei se alguns irmãos lembram disso, foi convocado. E quando ele foi convocado, e era o camisa 10 da seleção brasileira. Aí ele chegou para o treinador e disse o seguinte: pode desconvocar porque eu não quero. Eu não tenho motivação. E era o melhor jogador que tinha para aquela função. Ele disse: eu não tenho motivação. E ele não foi para a Copa do Mundo daquela época, porque ele não tinha motivação. Claro, é uma questão pessoal dele. Mas nós somos diferentes, irmãos. Nós temos que ter motivação. Se o crente ele não tiver motivação, se você que está nos assistindo não tiver motivação, você vai ficar estacionado sem Deus na sua vida. Temos que ter motivação. Sem motivação não vamos a lugar nenhum. Vamos mais à frente. Olha o que está escrito ali. Se o momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam da cura espiritual, que não é passageira, mas que dura eternamente. É tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino de Deus, a cura da alma, a salvação em Cristo. Esse é o momento. É o momento que as igrejas, onde as suas membresias estão na minoria, estão avançando, estão lutando contra aqueles que estão fracos, contra aqueles que estão com medo. Nós precisamos ter motivação. Lembra dessa palavra motivação? Quando nós falamos em motivação, bota aí mais o próximo aí, nós vamos... Olha, está escrito ali: busque a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus para você ter motivação. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó. Abrindo o coração e falando de seus problemas, eles sabiam que ele era o homem de Deus, que tinha motivação e que ir ao seu encontro era caminhar em direção de Deus. E o encontro dele era ir em direção de Deus. Motivação. Eliseu tinha motivação. A Bíblia nos diz categoricamente que havia um homem chamado Gideão. Gideão estava malhando trigo. Era o menor da tribo de Manassés, Israel. Estava malhando trigo, estava lá trabalhando. Mas Deus precisava de Gideão. Deus não procurou os príncipes, Deus não procurou o rei, Deus não procurou nenhum sacerdote, Deus foi lá procurar um homem trabalhador. Gideão estava debaixo de uma árvore malhando trigo, estava desmotivado. O Senhor foi lá e disse: Gideão, eu preciso de você. O Senhor, eu não posso. Eu sou o menor da casa do meu pai e o menor da tribo de Manassés. Eu não tenho condições. É você que eu quero. Você vai libertar o meu povo. E Gideão, então, ficou preocupado. Senhor, como? Eu quero prova disso, se é o Senhor mesmo, se eu tenho essas condições. O Senhor provou ele. A primeira prova foi que caiu sereno sobre a casa e não caiu no chão. A outra vez foi que caiu no chão e não caiu na casa. E aí, Gideão viu, bem, é o Senhor. Mas Gideão estava desmotivado, como muitos crentes hoje estão desmotivados. Verdade? É verdade. Tem muitos crentes desmotivados. Então Deus teve que dar uma injeção. Não tem aquela injeção que a pessoa toma no braço, nas nádegas, toma aquela injeção, mas não foi essa não. Deus deu uma injeção de ânimo. Foi lá em Gideão, deu uma injeção nele. Gideão, então, ficou motivado. Senhor, olha, e agora, o que eu devo fazer? Você vai chamar agora homens para a guerra. Gideão, então, começou. De noite, aqueles que estavam motivados, que ele passava motivação para aquele estava motivado, ia motivar outro, ia chamando. De repente, Gideão estava de frente de
32 mil homens de guerra motivados. Ou melhor, 32 mil homens de guerra. Não vou dizer, vou tirar a palavra motivado. 32 homens de guerra. O Senhor olhou para aqueles 32 homens, Gideão é muito. São muitos, não dá. Mas, Senhor, fala para aqueles que quiserem voltar, pode voltar. E Gideão, então, obedeceu o Senhor. Quem quiser voltar, não quiser ir para a guerra, vai embora. Gideão, então, viu 22 mil homens indo embora. Gideão ficou com 10 mil. E agora? 10 mil são poucos para uma guerra onde tem mais de 100 mil homens de guerra contra nós. E Gideão, então, olhou, pensou, chegou diante de Deus: Senhor, só tem 10 mil. E o Senhor olhou e disse: são muitos, são muitos. Gideão leva esses homens à beira da água, lá no ribeiro de água, manda beber água. O que beber água como um cachorro, lambendo como um cachorro, você separa. E Gideão, então, ficou observando e começou a contando, achou 300. Senhor, tem 300 homens. Vamos pensar que a igreja tinha 32 mil. Agora a igreja tinha 10 mil, agora a igreja só tinha 300 homens. 300 pessoas motivadas. É esses homens que eu quero para a guerra. Gideão não falou nada. Ele confiou em Deus, porque ele tinha motivação. Gideão, com 300 homens, ele foi à guerra. Hoje as igrejas evangélicas têm uma minoria e estão indo à guerra. Estão indo à guerra, as igrejas estão indo à guerra, estão vencendo as batalhas com uma minoria. Gideão levou aqueles 300 homens para a guerra. Só que aqueles 300 homens com Gideão não estavam sozinhos. Os anjos estavam ali. De maneira que aqueles 300 homens estavam ali, tinha anjos de guerra com espadas flamejantes na mão, guerreando com o povo de Deus. Irmãos, nós temos também o Senhor ao nosso lado. Porque nós estamos buscando orientação segundo o primeiro ponto, um Deus vivo, um Deus guerreiro, um Deus poderoso, um Deus que nós confiamos, um Deus grande e poderoso. Nós devemos continuar com essa motivação. Nada vai nos tirar essa motivação de ser crente, de pregar o Evangelho, de trabalhar para o Senhor. Querido, meus amados, tenhamos motivação. Vamos ao próximo. Ponto 2, está ali. Pode botar no ponto 2. O que diz lá? Quando ele diz assim: resolva os problemas na origem. Está escrito ali. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial no sal. O poder estava em Deus. Quando nós oramos e alguém fica curado, o poder não está no pastor, o poder não está no orador. O poder está em Deus. É Deus que cura. Nós não temos poder. Nós não temos a solução. Não foi o sal que purificou aquelas águas, foi Deus. Porque Eliseu falou: assim diz o Senhor. Ele não disse: assim o sal vai curar. Assim diz o Senhor. O poder estava no Senhor. O poder não estava no sal. O poder não está no pastor. O poder não está no profeta. Tem aquelas pessoas que falam, deixa eu repetir: esse homem prega muito. Ele não prega muito, não. Quem prega é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que prega, é Ele que fala, é Ele que usa, é Ele que nos motiva a abrir a boca, o coração,
para falar da palavra de Deus. Mas para isso temos que ter motivação. Guarda bem essa palavra. Eu vou terminar daqui a pouquinho com essa palavra, motivação. Temos que estar motivado. Se a gente não tiver motivação, a gente acaba se esquivando, estacionando, daqui a pouco morre. Há muitas pessoas assim. Às vezes os médicos falam para as pessoas, levanta e anda, caminha, põe um sol, faça uma caminhada, lute. E as pessoas estão paradas, sabendo que podem fazer algo, mas não querem fazer. Perdeu a motivação, perdeu a vontade de viver, vai morrer. Temos que ter motivação. Vamos mais à frente um pouquinho. Terceiro ponto. Olha o que diz aí o terceiro ponto. É claro nos dizer, confia no poder da palavra. Presta atenção. Confia no homem, não. Alguém uma vez falou, pastor, vai lá orar que a oração do Senhor é forte. Então não vou. Eu não tenho oração forte. Quem tem poder é Deus. Pastor nenhum tem poder. Ele é usado e motivado por Deus. Confie no poder da palavra. Se alguém estiver orando por você, você fala, Senhor, eu estou confiando no Senhor. Senhor, faça um milagre na minha vida. Não fica confiando no homem, não. Olha o que diz ali, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu. Pois ele falou em nome de Deus, destacando, assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. Assim diz o Senhor. Quem que disse? O Senhor. Quem que curou o Senhor? Quem que fez aquelas águas amargas, aquelas águas que não prestavam, se transformar em águas maravilhosas, cristalinas? Mineral, vamos dizer assim, porque se o Senhor transformou a água, virou água mineral. Foi o Senhor. É Ele. É Deus. Nós temos que confiar no Senhor. É Deus que pode fazer algo por mim e por você. Vamos mais à frente. Todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia, agonia, mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir a Deus para que o poder venha dEle. E assim vamos transformar aqueles que estão próximos de nós. Você quer ganhar alguém que está dentro da sua casa? Quer transformar alguém que está dentro da sua casa? Tenha motivação. Coloca a sua vida no altar do Senhor, busque o Senhor, confia nele, anda com ele, dá um testemunho tremendo. Deus vai fazer um milagre. Claro, Ele não vai transformar uma pessoa se a pessoa não quiser. Mas aquele entusiasmo que nós temos de motivação vai mexer com o coração daquela pessoa. E quem sabe, aquela pedra dura, que a água vai bater em cima, a palavra de Deus vai amolecer aquele coração. Precisamos manter essa motivação. Vamos caminhar para o finalzinho, que diz ali a conclusão, que diz assim, proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Autoridade. Quando você está com a palavra na sua boca, no seu coração, falando, você é autoridade maior. Não é o presidente da república, não é o governador, o prefeito, nenhuma autoridade. O poder é seu. A Bíblia diz que Deus reconhece aqueles que estão na sua presença e que é dirigido pelo Espírito Santo. Olha o que diz ali, somos o sal da terra. Precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Somos o sal da terra. Nós fazemos a diferença. Último, busquemos a orientação de Deus. Busque a orientação de Deus. Deus,
O Deus que nós servimos, Ele nos orienta. O Deus que nós servimos, Ele nos motiva. Se não fosse a motivação do Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui nesta manhã, pregando essa palavra com autoridade, com poder, vinda de Deus. Deus, Ele tem poder. Deus, Ele é aquele que nos dirige. Tem motivação. Mas se você quer essa motivação, busque o Senhor. Se você quer viver cheio do Espírito Santo, ou seja, do poder da palavra, dirigido pelo próprio Deus, coma da palavra, beba da palavra, viva da palavra. Porque só o Senhor é capaz de nos dar essa motivação. Às vezes ficamos entristecidos, ficamos. Não tem aquele momento que a gente não quer conversar com ninguém? Eu tenho esse momento também, de vez em quando. Fico quietinho lá, parece que eu estou doente. Mas eu não perdi a motivação. É só me chamar para poder trazer uma palavra, dar uma palestra, pregar, é na hora. É como um salto de um coelho. Pula lá longe. A gente tem o poder dentro da gente e esse poder vem de Deus. O poder não é do homem. O poder não está no nosso psíquico. O poder está em Deus. A motivação Ele nos dá. Podemos estar quietinho no nosso canto, mas nós temos a motivação. Para isso precisamos estar todo o tempo lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, orando ao Senhor. É assim que devemos viver. Deus abençoe você. Deus abençoe você que está nos assistindo pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe seus filhos, seus netos. Deus abençoe toda a sua casa. Nós vamos orar por você. Nós temos alguns pedidos. Nós temos ali a irmã Maria Júlia. Ore por mim e pela minha família. Deus abençoe minha querida irmã. Temos também a irmã Ivanilce, Josué Andrade. Deus abençoe, minha amada. Deus abençoe ricamente a Neuzinha e o Dilcinho. Deus abençoe esse casal maravilhoso. Deus abençoe Maria Abelha. Deus abençoe minha irmã. A Sandra Vieira, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre sua vida e de seus familiares. A irmã Jaldeci Vicente, Deus abençoe ricamente, poderosamente. A irmã Elia Miotti, Deus abençoe também. Deus abençoe. Nós vamos estar orando pelos irmãos aqui presentes. Vamos pedir a misericórdia do Senhor pela vida dos irmãos. Eu quero convidar a irmã Márcia, que ela vai estar vindo ao microfone e vai estar orando, intercedendo por você. Vai estar enchendo a vida de vocês do poder de Deus, mas que vocês possam buscar o Senhor. Tenha motivação, não perca essa motivação. Vamos orar ao Senhor. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede, ó Deus. Pela Tua palavra, ó Deus, planada aos nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que nos traz motivação para caminhar, ó Deus, proclamando a palavra do Senhor. Continue, ó Deus, usando o Teu servo, ó Deus, na transmissão da Tua palavra, usado pelo Teu Espírito Santo. Abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão conosco nesta manhã, ó Deus, participando, ó Deus, desta lição maravilhosa, ó Deus. Continue, Senhor, falando aos nossos corações, porque nós somos necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. E agora, Senhor, nesta manhã, nós queremos, ó Deus, depositar diante do Teu trono de graça a cada pedido, ó Deus, dos irmãos que foram feitos nesta manhã. Te suplico, ó Deus, pela vida, ó Deus, da minha mãe, que o Senhor esteja cuidando dela, ó Deus, abençoando, Senhor, aquelas irmãs
que estão avançada idade, não pode mais estar conosco aqui no templo, mas que o Senhor esteja fortalecendo cada um conforme a tua graça, Deus, e a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos. Poderia sentar. Nós vamos dar continuidade ao nosso culto daqui a pouquinho, mas os irmãos aí da internet, Deus abençoe e fique com Deus.